Segunda Reis, o capítulo 20, a partir do versículo 12. Está assim: nesse tempo, Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, por ter sabido que ele estava doente. Ezequias deu-lhes audiência e mostrou-lhes a casa toda e as suas preciosidades. Observe bem, mostrou-lhe a casa toda e as suas preciosidades, a prata, o ouro, e as especiarias, e o azeite, e a sua casa de armas, e tudo o que se achava nos seus tesouros. Não houve nada em sua casa e em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Veio o profeta Isaías ao rei Ezequias e perguntou-lhe: que disseram estes homens? E de onde vieram ter contigo? Respondeu Ezequias: vieram de um país longínquo, da Babilônia. Disse ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, não há nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra de Jeová. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo o que há em tua casa, e os teus pais, tudo aquilo que teus pais têm tesourado até o de hoje, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Serão levados alguns dos teus filhos que saírem de ti, e que gerares, e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Vamos para a 2 Crônicas, capítulo 32 e o versículo 31. 32 e o versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do milagre que tinha acontecido na terra, Deus o deixou para o experimentar, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos por esse momento tão especial que o Senhor nos dá aqui nessa tarde. Nós necessitamos da tua graça, do teu revestimento, da tua ajuda, para que nós possamos receber tua palavra, Senhor. Porque não é qualquer palavra, Senhor. Aqui está, acabamos de ler, é a tua palavra. A palavra que nos dá vida, a palavra que nos alimenta, que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Esta é a tua palavra, Senhor. E é diante dela e debaixo dela que nós nos encontramos nesta hora. Por isso nós te pedimos, vem ministrar a nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui sobre esses textos, porque aqui nós temos diante de nós algo muito, muito sério. Tudo que nós temos na palavra de Deus envolve seriedade, mas é muito importante nós tirarmos um pouco do véu que às vezes nós temos, que está no natural. Porque você lê um texto, está no natural. Se eu perguntasse para os irmãos o que está escrito aqui, possivelmente a maioria dos irmãos poderia se lembrar. Esse é um episódio que trata de um fato na vida do rei Ezequias, quando ele experimentou ali aquela visita daqueles mensageiros, daquelas autoridades babilônicas, e que vieram até a ele, depois que souberam que ele havia experimentado o milagre de Deus. E aqueles homens vieram para lhes trazer presentes. E aí? Tem alguma coisa demais aqui, irmãos? Acho que não tem, aparentemente não tem. Ninguém é condenado porque recebeu visitas na sua casa. Não é bem assim, irmãos. Aí é onde eu falo, né? Estava dizendo, necessidade de nós tirarmos um pouco o véu. Necessidade que nós temos que a luz do céu, a luz de Deus, brilhe nos textos. Brilhe no nosso coração,
É aí que nós saímos do campo natural e entramos no campo espiritual. Porque se você ler todo o capítulo 1 do livro do profeta Daniel, aquela história está inserida nesta história. Vocês vão se recordar. O capítulo 1 do livro de Daniel vai falar para nós de um remanescente que havia na Babilônia, jovens. Daniel e seus amigos. Eles não estavam passeando na Babilônia. Eles foram levados, quando eles tinham ali por volta de 14 a 17 anos, possivelmente. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram arrancados da sua terra. Possivelmente eles viram seus pais serem mortos ou levados cativos para a Babilônia. Aqueles jovens não tiveram uma vida normal. Eles foram viver nos palácios da Babilônia. Eles foram viver como escravos da Babilônia. Eles foram tirados podemos dizer, da sua adolescência, sua mocidade. Eles foram afastados dos seus lares. A cidade de Jerusalém, ela foi tomada, destruída. Todos os utensílios sagrados de Deus que havia no templo foram levados para a Babilônia, depositados aos pés do deus Marduk, que era o deus da Babilônia. Muitos, centenas, por que não dizer milhares, foram mortos. A cidade ficou sitiada por mais de 6 anos. Os historiadores dizem que foi algo tão terrível que chegou um momento que a nação de Israel estava num estado de miséria tão grande, porque ninguém podia entrar e nem sair no estado de sítio. As pessoas que morriam, eles pegavam suas próprias carnes e comiam. Tamanho estado de miséria que eles se encontravam. Até o momento que Judá não resistiu e a Babilônia entrou e destruiu. Mas não foi algo comum, foi algo terrível, porque nós sabemos o que aconteceu no livro de Jeremias. 40 anos, aquela nação não se arrependeu dos seus pecados. Nós sabemos que o filho de Josias e seus netos, eles foram reis perversos, que não se arrependeram, que desprezaram a palavra da profecia. Se você ler o último capítulo aqui de 2 Crônicas, é impossível um cristão que tenha o mínimo grau de revelação e seriedade na palavra de Deus não sentir dor, não sentir um peso, não se quebrantar lendo o capítulo 32 de 2 Crônicas, ou me perdoe, o último capítulo de 2 Crônicas, que vai mostrar para nós quando o testemunho de Deus entrou num estado de opróbrio. A questão é que muitas vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia no natural, nós lemos a Bíblia com a mentalidade secularizada, nós não lemos a Bíblia com os olhos espirituais. E por que eu digo isso? Porque nós temos que ler a Bíblia em qualquer parte ou fase da sua história, ouvindo Deus falar e sentindo as suas advertências para nós. Porque lá em Romanos 15 diz que tudo que foi escrito para nós. Então Deus nos fala hoje. Por isso que este não é um livro qualquer. Este livro para nós é a palavra de Deus. E o que essa história implica na nossa vida? Implica muito, irmãos. Porque aqui começa a história daquela tragédia do cativeiro da Babilônia. Aqui. E começa na vida de um dos reis mais piedosos que houve em Judá. Aqui, este rei, o rei Ezequias, ele foi um dos reis mais piedosos. Todos nós sabemos que ele teve uma doença mortal. Ele orou e Deus deu um tempo de vida para ele. E foi nesse tempo de vida que nasceu o pior rei de Israel, seu filho, Manassés. E foi nesse tempo também que ele recebeu essa visita e abriu aquilo que nós podemos ver uma brecha na sua vida. E é dentro dessa brecha que nós temos que extrair lições. Porque, irmãos, existe algo que nós temos que tomar nota. Muitas vezes nós temos uma vida religiosa e achamos que é a vida espiritual. Como é que eu sei que a minha vida é religiosa e não espiritual? É quando... Tem muitos aspectos, mas uma delas é quando eu consigo viver 2 mundos em uma esfera só. É quando eu sou um cristão nas reuniões, é quando eu sou um cristão quando eu estou diante da Bíblia, mas é quando eu sou carnal e mundano.
no meu dia a dia, na minha vida como homem, como pai, como esposo, como cidadão. Eu já ouvi irmãos dizer para mim: ah, Luiz, no meu trabalho eu tenho que ser uma pessoa qualquer, eu tenho que ser como as outras pessoas. Meu trabalho é duro, eu tenho que... Isso não existe. O cristão é cristão. O cristão é cristão. Esse irmão aqui, ó, ele é capitão da polícia militar. E eu sei como que ele é um capitão. Eu sei que ele, como um capitão, é a mesma coisa que ele é como um presbítero, como um obreiro lá na região onde ele está. Me perdoe tomar o seu exemplo, irmão Miguel. Mas é isso que eu sei dele. Né? Que ele lida com uma coisa muito difícil. Ele lida com bandido. Hoje não, porque trabalha na parte executiva. Mas se o irmão é um policial civil de combate, de uma polícia ostensiva. Eu conheço, irmão. Eu conheço um irmão que ele é da policial civil. Ele lida com situações delicadas. E eu já perguntei, irmão, como que você lida com isso? Ele falou assim: todos os dias a primeira coisa que eu faço é pôr meu joelho no chão. E eu digo que antes de ser um agente do Estado, eu sou um servo de Deus. E é a minha vida como servo de Deus que guia a minha vida como agente do Estado. E já perguntei assim, irmão, houve situações que você esteve entre a vida e a morte de uma pessoa? E disse muitas vezes. E o que prevaleceu é que naquele dia eu orei, coloquei meu joelho. Conheço muitos irmãos assim. Homens de Deus. Quantos de nós aqui? Aqui está um outro que foi militar. E tantas outras profissões delicadas. Se você pega um irmão que trabalha com contabilidade, eu falo que contabilidade é como que um médico, um cardiologista, lida com a pessoa no extremo das suas emoções, da sua vida, e talvez em situações delicadas. A gente sabe o que é uma contabilidade hoje. E como que um contador tem que se portar. Bom, eu tenho que falar como um contador cristão tem que se portar, não é, Ricardo? Não é, Otoniel? É como esses homens, porque nós, irmãos, não temos que diferenciar. Um professor acadêmico, ele tem que ser um professor acadêmico? Sim, mas o que é um professor acadêmico? Eles falam, vamos falar de outro assunto, né, Luciana? Aí já é outro assunto. O que é um professor acadêmico? Né? O que é um funcionário do governo, seja onde for um empresário? Nós temos que ter um posicionamento, em primeiro lugar, acima de tudo, como cristãos. Não tem essa coisa, não, no meu trabalho eu sou outra pessoa. O que eu sou no meu trabalho, o que eu sou na minha casa, o que eu sou no oculto, no privado, o que eu sou no público, tem que ser a mesma pessoa. Porque o Deus no qual eu sirvo, e dele ninguém se esconde. Então hoje, irmãos, isso tem que ser um farol na nossa vida. Isso precisa ser um farol, porque dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo hoje, o santo e o profano, eles convivem juntos no mesmo corpo. O que eu sou no público, né, o que eu sou no privado, isso muda, não. Eu posso aqui, irmãos, olha, colocar a máscara de espiritualidade, tratar esses textos com toda seriedade. Só Deus sabe como eu sou como esposo. Só Deus sabe como eu sou dentro da minha casa. Só Deus sabe como eu lido com os meus negócios. Então eu posso dissimular, posso fingir, posso trazer para vocês aqui uma capa de espiritualidade profunda. Vocês podem até ficar impressionados com a minha espiritualidade. Deus não. E é para Ele e diante dEle que um dia todos nós prestaremos conta. E aí é que pesa. Porque aqui nós vamos ver algo, irmãos, sobre um homem que não guardou a sua vida interior. Essa é a lição que nós traímos daqui. Se você toma a vida de Ezequias, havia coisas sagradas, havia coisas escondidas ali que não podia estar à vista de qualquer um. Esses vasos sagrados, esses utensílios sagrados, tinham que ser guardados. Quem eram esses aqui? Eram inimigos, seriam aqueles que no futuro viriam para saquear tudo aquilo. Veja a palavra de Isaías. O que Isaías pergunta para ele? Quem são essas pessoas? Da onde vieram? O que eles queriam aqui?
O que foi que você mostrou? E às vezes, irmãos, nós somos assim. Nós não guardamos a nossa vida interior. Isso tem sido a grande marca da tragédia social dos nossos dias. A grande marca da tragédia social dos nossos dias é que as pessoas não cuidam do seu coração, da sua mente. Olha o tanto que esse assunto é sério. Paulo diz assim em Romanos, capítulo 12, rogo-vos. Essa palavra é muito forte, irmãos. Aqui nós temos uma força muito grande de expressão, é de um clamor. É um clamor que envolve um peso muito grande. Rogo-vos pelas compaixões de Deus. Paulo está usando uma das expressões fortes na linguagem, naquilo que nós podemos chamar de linguagem literária. Há um peso aqui nas palavras de Paulo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo chama de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ele chama de culto racional. Nosso corpo tem que ser um culto racional. O que é o culto racional? É o culto com entendimento. Aquilo que eu faço com consciência. Por que eu guardo o meu corpo, irmão? Por que eu tenho que guardar os meus pensamentos, a minha mente? Por quê? Porque a minha vida tem que ser um culto diante de Deus. Isso hoje, irmãos, não é mensagem para os nossos dias. Porque se você for pregar isso, ninguém vai te dar ouvido. Nós estamos vivendo a geração mais narcisista e mais consumista que existe. Nunca houve uma geração que fosse mais narcisista e mais consumista do que a nossa. Uma geração que não dá valor na condição interior. Hoje as pessoas estão intoxicadas de informações, intoxicadas de malícia, de imoralidade, de perversidade. Informações a todo tempo, a toda hora, sobre tudo. Nós vivemos uma geração de celebridade instantânea, onde todo mundo quer aparecer. Hoje você conhece a vida de uma pessoa sem saber o nome dela. Porque você vai lá na página social dela, está a casa dela, a família dela, as fotos das viagens, o cachorro, a casa, a cor do carro, o interior da casa, o interior do quarto, a cor da cama, o que tem na geladeira, o que a pessoa come, o que a pessoa bebe. Hoje está tudo assim, irmãos. Em muitas situações, eu vi irmãos que vão para as férias e colocam nas redes sociais as suas viagens. Vi muitas situações, lá está a esposa de biquíni, o irmão de sunga, está todo mundo lá de frente das câmeras, tirando, posta no Instagram. Aí depois os meninos chegam na reunião, os jovens chegam, olha para aquele, mas nossa, estava lá no Instagram ontem só de biquíni. Os irmãos já sabem como é que é os seios dela, como é que é as pernas. É assim que as pessoas estão. Eu estou falando da igreja, irmãos, não é do mundo não, estou falando da igreja. É uma tragédia, irmãos, que as pessoas não estão guardando mais suas vidas, a sua integridade, a sua moral. Está virando essa perversidade cultural, social, que está acontecendo no nosso meio. Eu tenho vivido numa ponta, e sei que os irmãos, talvez nas suas localidades também têm vivido, onde muitas mulheres hoje estão abandonando seus lares. Eu contaria muitas experiências aqui que eu tenho ouvido, que eu tenho estado, como eu disse, numa ponta, onde você está ali aconselhando, onde você está ouvindo histórias. De repente a irmã chega perto dos seus 40 anos, descobriu que não viveu a adolescência. A irmã descobriu, está lá com 3 filhos, e descobriu que de repente, nossa, eu não fui adolescente, eu não vivi isso da minha mocidade. Começa a ver a filha lá, os filhos, com seus 18 anos, 19 anos, e ela, eu não vivi isso. E essa vida aparentemente maravilhosa começa a se tornar uma obsessão na mente dela. De repente ela larga o marido, começa a se produzir, aí pronto, abandona o marido, vai viver. Irmãos, eu tenho aqui várias histórias dessas para contar para vocês. Isso tem acontecido, tem sido um fenômeno social dentro do meio do povo de Deus. As pessoas não estão guardando a vida interior.
Aí você vê as pessoas dizer assim, começam os irmãos a reunir, e um passar para o outro, nossa, eu estou assistindo uma série, tem que ver, tem uma série na Netflix, outra, nossa, tem uma lá na Globoplay, que eu estou vendo. Esses canais de streaming têm consumido o povo de Deus. Aí depois, você vê a frieza nas reuniões, você vê a falta de desejo do reunir, você não vê fome pela palavra, você vê a reunião de oração é inexistente em muitas localidades. Os anciãos, muitas vezes, começam a dizer assim, mas hoje o povo está assim, irmãos, espera aí. Vou usar um exemplo aqui, ele precisa ser tomado com cuidado, mas espera aí. As pessoas começam a dizer assim, gente, os passageiros estão fazendo uma bagunça, estão bagunçando o ônibus, não quer deixar o ônibus. Espera aí, quem é que está dirigindo? Quem é que está no controle? É uma ilustração que eu estou usando. Não são os anciãos que deveriam ser um testemunho de vida da igreja? Eu pergunto, nas nossas localidades, nós como anciãos, somos um testemunho de integridade? Nós como anciãos, somos um testemunho de santidade? De consagração? Nós como anciãos, somos um testemunho de homens que oram? Porque não adianta falar que a igreja está ruim, não, irmãos. Começa comigo. Se vocês forem lá em Goiânia, só fui lá em Goiânia. Os irmãos são dispersos. Os irmãos lá não gostam de orar. É uma comunidade. Irmãos, sou eu. Culpado sou eu. Culpado é o presbitério. Os jovens lá são mundanos. Uma comunidade que não tem vida. Eu, irmãos. Para mim, vocês têm que falar de, olha, o Luiz é um homem sem vida, o Luiz não é sério. Por quê? Porque a comunidade onde ele reúne é uma tragédia. Ele não leva as coisas a sério. É uma comunidade onde os irmãos ali não levam as coisas a sério. Comunidade mundana. Você vai em Goiânia lá, dá vergonha de entrar no meio daqueles irmãos. Fria, indiferente, desordenados. Você está lá no meio das reuniões, é criança brincando, é irmão dando gargalhada, povo piadista. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o presbitério é esse opróbrio. Porque muitas vezes nós queremos dizer, porque os irmãos, não, peraí, você como ancião, aqui está, olha, onde é que começou o problema? Começou com quem? Um homem piedoso. Ele não guardou a vida interior. Mas a comunidade aqui não quer. Não quer? Quem quer? Quem são os que querem? Vamos começar com eles. Mas hoje, irmãos, a gente morre de medo dos irmãos, né? Morre de medo dos irmãos desviar, enquanto nós alimentamos eles para que eles desviem. Nós muitas vezes culpamos os irmãos porque eles não oram, mas nós somos aqueles que fortalecemos a negligência deles, porque não temos uma vida diante de Deus. E não adianta, irmãos, vir com vida religiosa para os irmãos. É vida diante de Deus. Nós, como os irmãos mais velhos, em uma localidade, temos que ter vida séria diante de Deus. Eu não posso ficar buscando ajudas externas. É claro que é importante. Importante o papel dos obreiros, é importante a comunhão dos anciãos, das comunidades, tudo isso é importante, mas eu tenho uma responsabilidade direta na assembleia onde eu fui colocado. Eu tenho. Antes de chegar em qualquer um dos irmãos para pedir um socorro, um companheirismo, uma ajuda, fora tudo isso, eu e Deus, ou Deus e eu, ou eu e Deus, temos que ter intimidade. Isso tem que ficar claro aqui na Assembleia, diante de Deus, o meu serviço. Mas muitas vezes nós não temos isso, irmãos. Não temos. Então o que é mais fácil? Culpar a igreja que não ora, culpar a igreja que não tem piedade, culpar a igreja porque não tem vida devocional, culpar os irmãos porque eles são negligentes, culpar a apostasia porque está na palavra. Não é verdade? Apostasia, irmãos, é uma
obra de Satanás, mas eu não estou aqui para concordar com ela. Eu tenho que lembrar que a Bíblia mostra que mesmo dentro dessa apostasia há uma igreja séria que está se aprontando para a volta de Cristo. Uma igreja que está apressando a volta de Cristo. E o quanto eu estou contribuindo para isso. Infelizmente, irmãos, digo para vocês, a maior tragédia da apostasia no meio do povo de Deus está no meio dos irmãos que servem. E digo, os irmãos que servem são os grandes culpados pela apostasia que está acontecendo. A apostasia não começa no meio dos jovens, começa pela negligência dos que servem. A apostasia não está no meio das irmãs, está no meio dos irmãos que têm negligenciado o ministério ao Senhor. É a falta de consciência do que é o verdadeiro papel dos anciãos, como mestres e profetas no meio da assembleia. É a falta de intimidade com Deus. Não precisa fazer curso para isso. Precisa ter vida séria, uma vida íntima com Deus. Aqui está, irmãos, a causa daquilo que é o cativeiro. A gente geralmente estuda a história do cativeiro pegando a história de Jeremias. Não, irmãos, temos que voltar um pouco antes. Temos que voltar bem aqui em Ezequias, temos que voltar nesse texto. Aqui está. Não é a história de Manassés, não é a história de Aminon, é a história ou é uma brecha onde não deveria haver. Um dos homens piedosos. Peço aos irmãos que os irmãos vão diante do Senhor por esse assunto, ou por causa deste assunto. E falo isso a partir da minha vida. Porque se nós não entendermos o que realmente está acontecendo conosco, se nós não temos discernimento, olha que palavra, irmãos. Discernimento. Um servo de Deus numa localidade que não tem o discernimento espiritual, ele não pode dizer que ele é um servo de Deus chamado por Deus. Não saber o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Eu não sei o que está acontecendo no meu casamento. Eu não sei o que está acontecendo no meio dos irmãos. Lembra quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, em Atos 20? Ele diz assim: atendei por vós, versículo 28. E pelo rebanho qual o Espírito Santo vos constituiu como episcopos. Episcopos, bispos. A palavra bispo aqui é essa palavra, episcopo. Escopo é uma referência como se fosse um projeto. Ep é aqueles que estão sobre o projeto, aqueles que estão olhando, aqueles que têm uma visão mais ampla. Da onde vem a palavra supervisão. Espiritualmente significa homens que têm uma visão ampla. Ou por que não dizer, homens que têm discernimento. Lá no livro do profeta Ezequiel, isso é chamado de atalaias. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E nós precisamos ser esses atalaias. Quem era Ezequiel? Era um atalaia. Mas ele tinha um outro encargo. Qual era o encargo dele? Profético. O que é encargo profético? O profeta é aquele que comunica a mente de Deus, quando a mente de Deus é perdida no meio do seu povo. Então, irmãos, a principal responsabilidade nossa é esta, é de ser episcopos, é de ser atalaias, é de ser profetas, é de perceber a mente de Deus e discernir o que está acontecendo. Então nós temos, eu digo para os irmãos, se for para conviver num estado de caos, de opróbrio, de apostasia, numa comunidade, a melhor coisa que a gente faz, irmãos, é cometer o suicídio espiritual. Fugir, igual Jonas. Foge. Foge. Foge, que pode ser que Deus te encontre. Cometer o suicídio espiritual, do que você ficar concordando com a situação de opróbrio, e o pior, alimentando ela pela omissão. Alimentar pela omissão. Isso é uma tragédia, irmãos. Digo para vocês em nome de Jesus, é a pior coisa que alguém que diz que serve a Deus ou que está no encargo de servir a Deus no ministério e possa estar cometendo. A omissão, a negligência, deixar que a obra de Deus se perca num tempo tão importante como esse. Nós podemos dizer, sim, está tendo apostasia, tá, mas eu não tenho o direito de permitir que ela entre no lugar onde eu estou. Veja os homens de Deus aqui, ó. Pergunto para vocês, em que Jeremias era melhor do que eu e você?
Dê um exemplo aqui. Dê um exemplo. Não, Jeremias era melhor do que eu. Ele não tinha nem público que pudesse ouvir o que ele pregava. Jeremias não pôde nem casar. O que é que ele poderia ser mais privilegiado que eu, que você? Ele tinha 2 amigos, talvez. Era um homem extremamente solitário. Era reprovado em tudo. Ele chegou a entrar em estado de depressão. Chegou até mesmo a dizer para Deus que Deus o havia enganado. Quando ele via com aquela história lá atrás. Antes que você fosse conhecido, eu já te conhecia. Antes que você fosse escolhido como profeta, eu já havia te dado para as nações. Antes. Deus havia falado tudo isso para ele. Eu te coloquei para arrancar, derrubar e destruir. Imagine se Deus tivesse... Deus não falou isso para mim não, irmãos. Deus falou para você como seria o seu ministério? Falou não. Mas para Jeremias ele falou. Deus não enganou ele em nada. Ele disse para Deus, me enganastes. Lá no capítulo 20. Deus falou, não enganou ele não. Deus falou, você vai arrancar, vai derrubar, você vai destruir. E parece que o nosso ministério não é esse, irmão. Parece que o nosso ministério é só edificar. É conduzir o povo a uma edificação. Então, se você for comparar o estado de Jeremias conosco, ele perde em tudo. Nós estamos, anos-luz, 40 anos, vivendo um estado de opróbrio ministerial. Sozinho. Ele tinha ali 2 companheiros. E aí? Então não é desculpa. Mas ele manteve o coração íntegro até o fim. Coração firme até o fim. Toma Elias. Você vai lá no livro de 1 Reis, estuda a história dele, história de Elias, capítulo 17. Você começa lá, o capítulo começa assim, Elias de Tisbé. Lembra? Começa assim, no início do livro, Elias de Tisbé. Sabe o que era Tisbé? Ele era dessa região de Tisbé. Sabe como que era essa cidade, região de Tisbé? Alguém que já ouviu falar? Ninguém ouviu falar, irmãos. Era um lugar tão insignificante que a própria poeira do tempo encobriu. O que os arqueólogos cristãos dizem, que possivelmente fosse uma terra, uma região perto de Gileade, ou talvez uma região ali perto da Galileia. Resumindo, era um lugar mais insignificante, era Tisbé. Quem queria ser de Tisbé? Você conhece mais alguém que era de Tisbé na Bíblia? Não. Sabe por quê? É o único que nós conhecemos, o Elias. Ele era o Elias de Tisbé. Os estudiosos dizem que os homens de Tisbé era uma aldeia muito pequena, mas eram homens conhecidos pela força. Quase todos eles vieram de um grupo pequeno de famílias que povoaram uma região perto das terras de Gileade. Eram homens fortes, eram pessoas de um temperamento muito forte, eram homens caracterizados pela coragem. Esse era o Elias de Tisbé. Esse nomezinho aí resume o homem de uma terra significante. Resumindo, sabe como é que inicia a história? Um homem insignificante. Só que esse homem tem um detalhe. Ele chama Elias. E o nome dele diz muito. Porque quando você usa a etimologia para estudar o significado de Elias, a tradução é: Ele é o meu Deus. Esse homem tinha uma experiência com Deus. Então você termina o livro dele, lá no final do livro dele, tem uma parte muito bonita. Ele é chamado como agora? Homem de Deus. Lá no final do capítulo 17 de 1 Reis. Homem de Deus. O que mudou do Elias de Tisbé para o Elias, homem de Deus? É que nesses 2 pontos, nós temos um lugar chamado Querite. Lembra quando o Elias de Tisbé chega na cara de Acabe? É como se ele dissesse assim, a festa acabou. Porque uma dinastia de assassinos havia tomado o reino de Israel. E no tempo de Elias havia o pior, um verdadeiro serial killer, chamado Acabe,
que tinha uma das mulheres mais pervertidas e cruéis que a Bíblia cita, chamada Jezabel. Então Acabe, esposo de Jezabel, este casal estava no trono de Israel. E o trono de Israel era um governo de saias, porque era ela que mandava, a Jezabel. E está vindo uma dinastia de assassinos. De repente surge um homem, entra na frente do rei e falou assim: não vai chover. Não vai chover. E acabou a festa. Ele sentencia e não chove. Deus acaba com a festa, aquela festa promíscua, pagã, maligna, satânica, demoníaca. Só que Deus fala para ele assim: agora vai para Querite. O que significa Querite? Cortar na medida certa. Deus leva ele para Querite e guarda ele em Querite. Você lembra disso? Uma maneira muito gostosa, maravilhosa de estudar a vida do Elias é estudar os lugares por onde Deus o levou. Esse é o primeiro deles. Deus coloca ele em Querite para cortá-lo. Porque quando ele sai de Querite, ele se torna o homem mais odiado e mais perseguido. Havia um exército atrás dele para matá-lo. Ele foi condenado à morte. E aí Deus manda ele sair de Querite e ir para Serepta. Sabe quantos quilômetros que tinha? Por volta ali de 150 quilômetros. Ele saiu de um lugar e ele caminhou em campo aberto. Um homem perseguido, um homem que estava sentenciado à morte, estava perseguido pelo exército de Israel. Acabe determinou, e Jezabel determinou que ele tinha que ser morto. E ele andou 150 quilômetros a céu aberto e ninguém tocou nele. Então, é isso que Deus fala conosco, irmãos. Se nós não formos estes homens como Elias, que tem coragem nesta hora, de enfrentar as trevas, de enfrentar as obras de Satanás, que entram dentro das nossas comunidades, que entram dentro dos nossos lares. Nós não podemos ser homens complacentes, pais complacentes, esposos complacentes. Nós estamos vivendo uma geração de homens fracos, emocionalmente fracos, homens sem liderança cristã, sem liderança espiritual. Nós não temos liderança na nossa casa, não temos liderança no nosso casamento. Não estou dizendo que nós temos que ser homens que impõem sobre as mulheres. Existe um espírito satânico que está operando no mundo hoje, está empoderando as nossas esposas, tornando-as independentes. Algumas vezes os irmãos falam assim: Luiz, mas essa palavra tinha que ser dada para as irmãs. Tem que ser dada para as irmãs, não, tem que falar com os homens. É você que tem que falar com a sua mulher. Mas como que eu falo? Toda vez que eu falo ela briga, é claro, porque você perdeu a moral, é porque você perdeu o respeito dela, porque o homem que ela vê dentro de casa não é padrão de marido, não é padrão de pai, não é homem que tem vida interior com Deus, porque nossas palavras não têm tido efeito de vida, porque nós não temos cumprido de maneira digna o nosso papel cristão, como homens, como pais, como esposos, como servos de Deus. Porque quando isso, irmãos, é algo que eu experimento na minha vida, minha esposa pode ser quem for, meus filhos podem ser o que for, eu vou ser um farol sempre, eu vou ter uma voz profética na minha casa, eu vou ter uma conduta respeitada, temida, não no sentido do medo, mas do respeito. Pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, aquilo que Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que é poderoso. Isso é como que um fundamento onde meus pés estão. Mas muitas vezes eu recorro à força das palavras, eu recorro ao argumento natural, mundano, da linguagem pervertida. E por quê? Porque diante de Deus eu não sou um homem reconhecido, um homem cortado na medida certa. Isso está faltando no nosso meio, irmãos. Isso está faltando no meio do povo de Deus hoje. Homens. Aquilo que Davi fala para Salomão: ser homem. Uma pesquisa recente feita na Inglaterra, que teve um grande impacto no mundo. Um grande instituto de pesquisa perguntou para as mulheres:
o que mais elas sentem falta no mundo de hoje? Sabe qual foi a primeira resposta? Homens. Está faltando homens. Quando elas responderam homens, não está falando do homem no sentido de gênero. Homens que verdadeiramente liderem as suas casas. Homens que tragam sustento. Homens que tragam segurança. Homens que tragam liderança. O Satanás hoje imprimiu de maneira consciente e inconsciente nas mulheres o espírito do feminismo. Isso é um demônio, isso é uma obra maligna, isso é uma potestade. E as mulheres estão, consciente ou conscientemente, sendo tomadas por isso. Então hoje você vai ver uma propaganda, você vai ver se tem um homem ou mulher, você vai ver sempre que é a mulher que prevalece. É a vontade dela, é o desejo dela. O homem é sempre mostrado como um homem fraco. Você pode ver que de maneira geral hoje, o papel do homem é um papel marginalizado. Vai chegar o dia, irmãos, que nós vamos ter vergonha de ser homens, porque o homem é um marginal. Hoje você já vê que tudo caminha para isso. Você pode ver hoje, as mulheres são protegidas em tudo. E não estou dizendo que isso está errado, mas nós temos que pensar em proteger a vida, proteger pessoas, e não proteger minorias, proteger alguns e não proteger outros. Leis precisam ser igualitárias. É claro que nós vemos sim, hoje, de forma crescente, perseguição às mulheres, ou muitos crimes cometidos por homens. Crime é crime, seja cometido por quem quer que seja, ou contra quem quer que seja. Porque o que eu vejo é a hipocrisia da nossa sociedade. Eu acho que tem que proteger o ser humano em todas as suas classes e esferas. Mas muitas vezes isso se torna uma ideologia. E chega um momento que você tem que pensar duas vezes quando você vai falar com uma pessoa. E por que chama hipocrisia? Você sabia que o Brasil é um dos países que é o campeão do casamento infantil, no norte do nosso país e no nordeste também? E você já viu algum trabalho sério sendo feito, sendo combatido? Vocês sabem o que virou lá no passado aquela CPI da pedofilia? Sabe qual é o resultado daquilo? Essas coisas não, irmãos. Estudei nada. E falo isso com propriedade, porque nesse tempo eu trabalhava em um projeto que cuidava de crianças abusadas e violentadas. Eu sei o que virou aquilo. Se você quiser conversar sobre isso, então vamos conversar, porque eu sei muito bem o que virou aquilo. Isso é maligno, irmãos. Então aqui eu não estou fazendo exposição vazia. Eu estou dizendo algo sério para vocês. Existe uma obra satânica, que hoje faz parte como que de uma agenda global, onde protege-se classes, onde marginaliza o homem. O homem, ele está se tornando um ser humano indesejável, marginalizado, dentro de uma sociedade que está sendo governada de forma escancarada por principados e potestades das trevas. Outro ponto que nós temos que olhar alinhado a esse aí, é o grande avanço da perversidade, da imoralidade. E assim como estou dizendo para vocês, chegará o tempo em que nós teremos vergonha, temos que lidar com isso, com a vergonha de sermos homens e também de sermos casados com uma mulher. Casados com uma mulher, que vai ser a coisa mais antissocial e antiquadra do ponto de vista da cultura moderna. Homem casado com mulher. Porque o moderno hoje é o homem casado com homem, a mulher casada com mulher, o homem casado com duas mulheres ou com 4 mulheres. Esse que vai ser o bonito da nossa sociedade. Estamos caminhando para isso. Ou então relacionamentos abertos, que vai ser uma coisa muito bonita. Hoje, lentamente, esses movimentos estão criando dimensões estratosféricas, onde as pessoas já estão começando a falar em relacionamentos abertos. Então, uma pessoa moderna, uma pessoa atualizada, uma pessoa admirada, é uma pessoa que vai poder dizer sobre o que é o seu relacionamento.
sua vida conjugal, algo que com certeza estará ferindo frontalmente a palavra de Deus e o seu caráter santo. É para essa sociedade, irmãos, que nós somos chamados a viver. E nós vamos viver como? De maneira covardes? Homens fracos? Ou vamos viver como Elias viveu? É por isso que nós temos que voltar lá no ponto por onde começamos. Como nós temos guardado a nossa vida interior? O que você tem alimentado o seu coração? Como eu disse há pouco, às vezes os irmãos estão em roda falando de séries de filmes. Juntam para conversar sobre séries. Só que eles perderam o senso do grau de perversidade, moralidade, violência contida nessas séries, de mentiras, de enganos, de espíritos malignos que nós trazemos para dentro da nossa casa. Mas nós, irmãos, dentro da política da boa vizinhança, nós mantemos tudo ali intacto, para não ofender ninguém, para não ter desgaste. Isto é, irmãos, ser passivos demais. Homens de Deus não são passivos. Nós precisamos ter firmeza, coragem, mas nossa firmeza e coragem tem que ser governada pela vida e pelo poder do Espírito Santo. Porque firmeza e coragem, sem a unção do Espírito, não quer dizer nada. São guerras e batalhas que nós perderemos sempre. Hoje o que nós vemos muito são homens passivos no meio do povo de Deus. Homens sem peso nos seus lares. Homens sem peso de espiritualidade, sem peso de devoção, sem peso diante de Deus. Porque nossos filhos podem até trilhar por caminhos errados, mas eles olham para nós, eles sabem que nós somos uma escola de vida. E mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que trilhar os nossos passos. Mas com medo, irmãos, com medo que nós temos de criar o conflito, nós preferimos seguir os passos deles. Nós preferimos seguir os passos das nossas esposas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é tudo isso que torna hoje igrejas fracas, laodiceias, mundanas e carnais. Igrejas como a de Éfeso, sem amor. Igrejas como Pérgamo, mundana. Igreja como Tiatira, cheia de idolatria, de perversidades e práticas abomináveis. Igrejas como Sardes, sem realidade espiritual. Porque nossa realidade de culto, de igreja, começa dentro do lar de cada um. Começa dentro do casamento de cada um. Se os irmãos chegam aqui para esse local, você olha cada irmão, cada relacionamento, porque cada pessoa é um relacionamento. Faz essa pergunta. Cada pessoa é um relacionamento? Sim. Se cada pessoa é um relacionamento, então primeiro, como está o relacionamento dessas pessoas dentro de casa? Segundo, como está o relacionamento de cada uma dessas pessoas com Deus? Então, essas duas perguntas é que vai te trazer à luz como está o nosso relacionamento comunitário como igreja. É um relacionamento abençoado. Então, se é abençoado, irmãos, é porque ali tudo vai bem. E tudo ali só é possível ir bem se aqui há homens que transmitem vida. Vida na palavra. Aquele que Paulo diz para Timóteo, sede padrão dos fiéis. Uma coisa eu digo para vocês, irmãos, em quase 40 anos de serviço ao Senhor, o preço é alto. Se você hoje, escute o que eu vou te dizer, se você hoje não está disposto a dizer para Deus, Senhor, eu quero pagar o preço, mas eu não tenho condições, mas eu me rendo, Ele vai te moer, Ele vai te quebrar, Ele vai levar você ao fim de você mesmo. Nenhum de nós temos condições de pagar o preço se não for com a ajuda do Espírito Santo, mas nós temos que render. Nós temos que ser homens trabalhados. Nós temos que ser homens quebrantados. Se nós não estamos dispostos a enfrentar isso, então nós não podemos tomar para nós
aquilo que é o chamado espiritual. Nenhum de nós podemos. Isso chama-se síndrome de um homem que chama-se Ahimaaz. Um homem que ele usurpou o encargo que não era dele. Um homem que usurpou um chamado que ele não tinha. Irmãos, muito sério isso. Ter um chamado e não corresponder a ele. Ter um chamado e não se colocar à altura dele. Ter um chamado e não ter consciência do peso espiritual dele. Parece que nós achamos, irmãos, que chamado espiritual se baseia na seguinte frase: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ah, irmãos, aqui estava todo mundo aqui, e os irmãos acharam que eu devia. Ninguém achou nada, se não foi do alto que veio o chamado no seu coração. Com convicção, com entrega, aquela voz que muitas vezes diz para você: vá aos meus pés, santifique-se, prepare sua vida, seja um homem de oração. Isso aí, irmãos, é presente na nossa vida. Existe um chamado para isso. Você não deve participar disso, você não deve participar daquilo, você não deve fazer aquilo. Existe uma voz que toda hora está dizendo para nós: todo mundo pode ir, mas eu não posso. Eu não posso. Eu me lembro muitas vezes quando meus filhos falavam para mim assim: pai, vai ter o filme. Naquela época era o Rei Leão, a febre. O mundo estava dividido, quem assistiu e quem não assistiu o Rei Leão. Então, se você não assistiu o Rei Leão, você estava... E meus filhos falavam assim: pai, vamos assistir o Rei Leão. Eu falava: não posso, meu filho. Mas por quê, pai? Eu não vou em cinema. Eu nunca fui e não vou. Mas o pai do fulano, pois é, meus filhos, eles vão, mas eu não posso ir. Minha mãe pode também não. Nós não podemos. E os irmãos: mas Luiz, o que é isso? Isso é radicalismo, você não pode fazer isso com seus filhos. Não tenho nada com meus filhos em relação a isso. Os irmãos querem levar, pode levar eles. Ora, eu não posso ir. Às vezes os irmãos dizem assim: Luiz, vamos assistir. Eu lembro que foi um irmão que era jogador de futebol, foi reunir conosco. Então, jogador de futebol, ele gostava demais de futebol. Entendia tudo de futebol. Então, quando ele estava assim no lugar, todo mundo cercava ele, ia conversar sobre futebol. E aí, às vezes vinha esses times grandes lá para Goiânia, e os irmãos iam. Aí os irmãos falavam assim: Luiz, você não vai para o... Nunca. Não posso ir no campo de futebol. Mas por que você não pode ir? Como que eu vou, irmão? Num jogo de sábado, campo de futebol, e domingo eu estou em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. Num lugar onde você ouve palavrões a cada segundo, gritos, paixões, por um time de futebol. E eu vou ensinar o quê? Sabe o que alguns irmãos diziam? O que tem? Hoje, pergunta se eles vão. Pergunta se esse irmão vai. Vai mais não. Não vai mais, porque eles viram a diferença do que é ser homens de Deus e viver vida natural como qualquer um. Nós não somos, irmãos. Vocês podem achar que eu estou blefando, então vai pelo caminho de vocês. Vai ver lá na frente. Amanhã a gente encontra lá na frente. Só que esse posicionamento eu tomei há quase 40 anos lá atrás. E eu vejo a diferença hoje. Nunca ter deixado uma fagulha desse chamado santo esfriar no meu coração. E eu conheço homens de Deus. Eu vejo que todos eles têm a mesma postura. Eu não conheço um homem de Deus, no sentido mais elevado da definição, que é envolvido com essas quinquilharias dessa terra. Quando teve esse problema de Covid, você viu os homens de Deus e os meninos, os infantis, e achava que eram homens de Deus. Você vê a posição deles. Os homens de Deus foram à frente. Comunidades passaram por essa pandemia, saíram lá do outro lado, cabeça erguida. É só você visitar essas comunidades, você vê como que os irmãos estão. Porque havia homens de Deus nessa localidade. Aí começou essa política. Aí entrou aquele negócio, coisa mais horrível, coisa mais ridícula. Eu cheguei em comunidade, sabe o que os irmãos me perguntavam, irmãos? Não é como é que estava minha esposa. Minha esposa tinha passado por um câncer. Eles nem me perguntavam sobre isso. Perguntavam se você vai votar em quem? Se é Bolsonaro ou se é Lula?
falei, não sou nenhum e nem outro. Eu estou buscando o reino. Não pode ser ficar em cima do muro, porque nós não fomos chamados para ficar em cima do muro. Eu falei, não fui chamado para ficar em cima do muro, fui chamado para ser atalaia. Atalaia não fica em cima de muro, fica em torre. Fica ainda acima do muro, e não em cima. Eu estou acima do muro. Ah, mas o que, irmão, que tá? Se o comunismo entrar? Eu falei, não interessa. Eu já tive em igrejas comunistas. Nesses lugares a igreja era igreja. Certo? E entrou, está aí. Essa perversidade que vai piorar. Vai piorar. E já estava ficando, era pior. A igreja se perdeu nesse posicionamento de direita também. O que adiantou? E tem irmãos hoje, sabe o que os irmãos fazem? Fica calado. Calado. Irmãos que vestiam camisa amarela, calado. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou envolvido nisso. Não estou envolvido nisso. Eu tive irmãs chorando na minha frente, assim, ó, lágrima descendo. Falei, Luiz, eu ensino meus filhos em casa. Eu dou aula para meus filhos em casa. Eu abri mão da minha profissão para ajudar meus filhos em casa. E agora, o que vai acontecer se esse governo de esquerda entrar? Eu falei, eu não sei, irmão. Eu não sei. Eu não posso te dizer o que vai acontecer com seus filhos. Eu só posso dizer que hoje está acontecendo uma tragédia social com os nossos filhos. Eu só sei que da onde eu estou, na ponta que eu estou vendo pais em desespero com seus filhos dentro de escola. Vamos depender do Senhor. A parte mais difícil da batalha ainda nós não entramos, não vai entrar ainda. Só está começando. Mas os irmãos não querem entrar, eles querem entrar e achando que Deus depende de quem está lá. Ah, é o Bolsonaro que ganhou. Ah, então eu vou ter que agir assim, deixa eu ver. Deus vai ficar pensando como é que ele vai. Não, mas foi o Lula. Agora ficou mais difícil. Para Deus é difícil, irmãos. Quem tem que ter medo de Deus é eles. O meu Deus, o nosso Deus, Ele disse que nos guiaria e nos guardaria. Então não importa. Para Deus não faz diferença quem vai sentar lá na Casa Branca, não. O que aconteceu no Brasil aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu aqui no Brasil aconteceu nos Estados Unidos. Mesma coisa, irmãos. Mesma coisa. Os Estados Unidos hoje está vivendo uma crise de integridade que está se assustando. O que o governo dos Estados Unidos está fazendo, irmãos, só que lá é bonito fazer. Aqui não. O governo dos Estados Unidos ele está dando muitas concessões para esses movimentos. Agora ele fez uma série de favores às classes LGBTQIA+. Mas isso ressoou aqui no Brasil? Não, é bonito ele fazer isso. Mas aqui no Brasil, eles já fazem. E a gente fica tudo assustado. Isso está acontecendo no mundo, irmãos. É no mundo. Mas cadê os homens de Deus? Cadê os atalaias? Está tudo escondido, com medo de ideologias, com medo disso, com medo daquilo. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Quando foi aprovado pelo STF, a união, o reconhecimento da união homoafetiva, quem que era o presidente? Era de esquerda ou era de direita? Era de direita, irmãos. E o presidente, como nós, não tinha nenhum apreço por isso, mas ele pode impedir? Não pode, irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos? Que nosso coração não pode estar nisso. Eu sei como é que é o coração da igreja hoje. Nosso coração é um coração que tem muita afeição pelo governo de direita. Mas o que o Espírito Santo me disse, que nosso coração não tem que estar nem pelo governo de direita, nem pelo governo de esquerda, tem que estar no reino de Deus, porque esse reino está vindo, e a gente não está percebendo. Nosso Senhor Jesus está voltando, e a gente não está percebendo, a gente está preocupado com quem é que vai mandar no Brasil. Quem manda no Brasil é um principado de trevas, de potestade, de dominadores e de hostes espirituais da maldade. É isso que manda no Brasil, independente de quem está lá em Brasília. Agora eu e você estamos preocupados com quem está no trono. Nossa preocupação é maior, nosso envolvimento é maior. Então o que o Espírito está dizendo para nós? É para nós guardar isso aqui, irmãos, ó. Guardar isso aqui, ó. É aqui que nós temos que guardar. Porque o poder vai emanar, é daqui. É daqui que vai fluir a palavra de vida para os pais, para os jovens, para as crianças, para os nossos lares, para os nossos cônjuges. Enquanto isso a gente está perdido em que quilharia desse mundo, irmãos?
Então, como que nós vamos cooperar com Deus para a volta do seu Filho? Como nós vamos apressar a volta de Cristo? Sendo homens omissos, sendo homens fracos, sendo homens sem devoção. É o que mais tem hoje, homens sem devoção, homens sem piedade, homens sem cultura cristã, sem capacidade cristã. É uma tragédia ver hoje, no meio daquilo que nós chamamos ministério espiritual, homens que não têm o mínimo de conduta aprovada ou de peso espiritual. Aí vamos falar de apostasia. Vamos falar de apostasia, não, tem que colocar o dedo na ferida. Antes de pensarmos na apostasia, temos que falar de nós. Como é que está a minha conduta? Se a comunidade que eu sirvo está lá, a comunidade fria, os irmãos não querem reunir, os irmãos não querem ter comunhão. Vem cá, eu quero saber primeiro, como é que estão os irmãos? Não, os irmãos que servem, são irmãos dedicados na palavra, são irmãos que têm profunda comunhão de relacionamento entre eles. A palavra é companheirismo, são companheiros. Então já passou na segunda prova. São homens que têm vida profunda com Deus, intimidade pessoal. São homens que têm uma comunhão plural, isso é companheirismo, existe companheirismo. São homens que têm uma conduta clara, séria, diante do povo de Deus. Sim, são. Então, irmãos, pode ficar tranquilo, porque a vida vai emanar sobre eles e por meio deles. Agora, do contrário, irmãos, nós temos que ter hombridade. Irmãos, vamos fechar as portas ali, ó. Nós vamos começar aqui, ó, começar do altar. Por onde foi que começou a restauração da casa de Deus lá no livro de Esdras? Começou por onde, irmãos? Pelo altar. Nós podemos dizer assim, no aspecto, começou pelo trabalho da cruz. Isso é muito elevado, sim. Mas por que nós podemos trazer de maneira prática? Começou pela vida de consagração. Começa pela consagração. Pela consagração. Estuda aí, pega o livro de Esdras. Esse livro tem que ser revisado por nós hoje, irmãos. O livro de Esdras e Neemias tem que ser revisado por nós hoje. Deus está trazendo isso novamente para nós aqui no Brasil. A conferência que vai ter em São Lourenço, o tema vai ser baseado nesse livro. Louvei a Deus quando os irmãos me convidaram e falaram que este é o assunto. Louvei a Deus, sabe por quê? Porque é o assunto atual que nós estamos hoje examinando em nossas reuniões de estudo da palavra, em nossas reuniões de lares, igreja nas casas, a restauração no livro de Esdras e Neemias, passando ali pelos livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então veja a seriedade. Então você vai ver que quando eles começaram esse processo de restauração, o que eles fizeram? Eles pegaram o livro da genealogia e foram checar se os sacerdotes, seus nomes constavam lá nos anais da genealogia, se eles eram verdadeiramente homens de Deus. Porque tinha muitos sacerdotes que os nomes não estavam lá. E desde que o nome não estava, ele era colocado de lado. Isso é ministério espiritual. Isso é ministério. Então, se hoje, meus irmãos, a igreja não está bem, é porque o ministério espiritual não está bem. O ministério espiritual é ao Senhor, em primeiro lugar. Olhe bem, Atos 13, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, separai para mim, disse o Espírito. Porque ministério espiritual é, em primeiro lugar, ao Senhor. Se esse ministério não é ao Senhor, pouco importa o que ele é para a igreja. Escute isso. Se o ministério, em primeiro lugar, os seus irmãos que servem, o serviço deles não é ao Senhor, pouco importa o que eles fazem para a igreja. Eles podem pular, podem rolar no chão, pode pôr cadeira na cabeça, pode sair gritando nas praças, pode fazer o que quiser, irmãos. Pode pôr nariz de palhaço, pode pintar a cara, pode fazer o que quiser. Isso não traz vida. Pode contar piada, que é hoje que dá sucesso, né, irmãos? Dá ibope, o povo gosta. Pega, quer um assunto, às vezes com ironia eu falo para as pessoas, querem ser uma pessoa de sucesso? Profissionaliza em falar sobre família. Ensina sobre casamento. Você vai ter uma comunidade lotada
Toda reunião. Chega para sua esposa e fala assim, ó, nós vamos ganhar dinheiro, vamos nos tornar aqui os pastores da cidade. Então é o seguinte, que a gente quebre o pau aqui dentro, mas lá fora é maquiagem. Ou então você vai passar fome, minha filha. Ah, se o casal conseguir entender nisso aí, irmãos, eles vão explodir na localidade. Então ele vai contar as piadas, vai falar do casamento dele, o povo ama isso. Ama isso. Entrar nessas áreas emocionais, o povo ama. Aí lota, está lotado. Entende? Mas uma igreja lotada de fracassados. O Senhor não está lá no meio. A presença dele é que importa. E isso ele não autentica. Porque ministério, em primeiro lugar, é ao Senhor, não é à igreja. Se aquilo que nós estamos ministrando à igreja não é algo que nós ganhamos diante do Senhor, pouco importa o que está acontecendo aqui. Porque o resultado disso final é morte. É morte, tragédias, é lares destruídos, jovens destruídos, famílias destruídas, porque faltou a vida. Irmãos, dentro deste assunto, nós temos muito ainda para poder compartilhar. Porém, eu sei que aqui nós temos um tempo limitado. Mas eu gostaria de deixar isso aqui para vocês. E eu quero só terminar, eu não entrei tanto aqui dentro do texto, mas eu quero colocar um outro ponto aqui, só para finalizar, para vocês verem tanto que esse assunto é rico. Aqui no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes 16, vamos ver só uns pontos aqui, a gente termina por aqui mesmo. Não entrei em alguns pontos que eu acho que seria importante, mas um dia, quem sabe, a gente pode voltar aqui, nesse capítulo, e estudar novamente. Mas aqui Juízes 16, que é um capítulo que ele faz sombra para esse capítulo 20 de 2 Reis. Então Juízes 16 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher. Está vendo? Versículo 4. Depois disso se afeiçoou a uma mulher que morava no vale de Soreque, que se chamava Dalila. Subiram ter com ela os régulos dos filisteus e disseram-lhe: persuade-lhe que descubra de onde vem tamanha força e de que modo poderemos vencer a fim de o amarrarmos para o atormentar. Aí, versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu tenho sido nazireu para com Deus desde o ventre da minha mãe. Versículo 20, disse-lhe Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como nas outras ocasiões e me sacudirei. Porém, não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Está vendo, irmãos, a sombra que este capítulo faz com o capítulo 20 de 2 Reis, da história de Ezequias? Aqui está, um homem que não guardou o seu coração. E era lá dentro que estava a fonte da vida. Como diz Provérbios, capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração é mente, coração é vida interior. É o que o Senhor manda a gente guardar, irmãos. Qual é a causa do fracasso, da apostasia na igreja? É a causa da apostasia minha. É porque eu, como ministro de Deus na comunidade onde estou, eu não sou alguém que tenha guardado o meu coração. Ah, mas lá os irmãos não oram, os jovens são dispersos, são mundanos. É porque o homem que está ministrando aqui, ele não tem produzido vida. Eu não estou aqui sendo referência para ninguém, irmãos. Deus me guarde disso. Eu estou sendo assim muito honesto com os irmãos. É porque é isso que esse texto me aponta. Essa é a verdade por detrás desses textos. Aqui está um homem. Ele foi atormentado. Mas sabe por que ele foi atormentado? Porque ele deu lugar. Sabe por que Sansão foi vencido? Porque ele atraiu o inimigo sobre si. Você vai ver, irmãos, lá em Efésios capítulo 6, que todas as armas que nós vemos ali daquela armadura espiritual são armas de defesa.
Porque nós não entramos no território do inimigo e nem atraímos o inimigo. Nós somos atacados por causa de Cristo. Não é porque Satanás tem ódio de nós, ele tem ódio de Cristo em nós. Ele tem ódio da obra de Cristo em nós. Todo o ódio de Satanás é sobre Cristo e aquilo que ele toca. Tudo que Cristo conquistou se torna o alvo de Satanás. Então, isto precisa ser bem entendido por nós. Nós não atraímos, mas nós muitas vezes temos prazer de atrair Satanás. Quando você se torna escravo compulsivo de práticas, até lícitas. Qual é o problema, irmãos, de ter uma Netflix? Qual é o problema? Às vezes quando assistir um filminho, qual é o problema? Não sei para você, mas eu sou tão fraco, irmãos, que isso me incomoda. Me incomoda, sim, irmãos. Ficar ali vendo um homem abraçando uma mulher, aí você vê um filme, 10, 15 cenas, só que 10, 15 cenas de um filme que você vê todo dia, multiplica-se. Isso aí é o espírito de Dalila, é Satanás molestando minha mente. Aí você pensa assim, nossa, mas tem que assistir um filminho para relaxar. Eu estava em casa, não tem problema, aí começa, concessões. Sabe o que Paulo diz lá em Romanos 3, que nós não podemos fazer provisão para a carne? Aí depois a gente fica procurando desculpa, por que eu estou caído, por que eu sou escravo de moralidades secretas no meu coração? Por que eu estou perdendo o vigor espiritual? Por que a fonte da vida que está no meu coração secou? Por que eu não tenho amor mais a isso, irmãos? Por que quando eu leio a palavra eu não me sinto tocado por ela? Por quê? Por causa disso aqui, irmãos. Eu vou descobrindo, vou deixando Satanás ir lá nas fontes da vida e corromper ela, entulhar ela. Aí a gente fica fazendo concessão. A gente começa a colocar ídolos dentro do nosso coração. Isso vai, é aqui, é ali, é acolá, vamos fazendo. Aí depois, por que quando eu ministro não tem vida? Ninguém me ouve. Por que não tem vida quando eu estou compartilhando? Por quê? Está aqui, irmãos. A resposta aqui, ó. Nós somos como Sansão. Nós vamos brincando com o pecado. Nós vamos brincando com os nossos olhos. Nós vamos brincando com os nossos ouvidos, com a nossa mente, porque olhos e ouvido são as bocas que alimentam a nossa mente, os nossos afetos. Ah, mas é muito simples, irmão. Você abre a boca, começa a falar assim, só que tem um porém. Sabe qual é o perigo disso? É que haja alguém que tem vida no meio. Porque enquanto está todo mundo ali no mesmo nível, mas ali tem alguém que tem vida, e olha, e vai dizer assim, esse irmão ele não anda com Deus. Esse irmão não anda com Deus. É quando pessoas que têm maturidade espiritual percebem que isso aqui é um lugar de trevas. Aí as pessoas chegam aqui, nunca mais voltam. Pessoas não têm prazer, pessoas não crescem. Lares não são edificados, vidas não são transformadas. Nós chamamos isso de igreja do Senhor. Isso é igreja do Senhor, um lugar onde não tem vida, onde pessoas não são alimentadas, onde pessoas não são transformadas. Isso é a igreja do Senhor? Não, irmãos. Nós não podemos baixar o nível da palavra. Que ousadia que nós temos de chamar a igreja do Senhor aquilo que não é a igreja do Senhor, lugar que não tem vida, lugar que não tem verdadeira comunhão, lugar onde não se tem prazer na adoração, onde não se tem prazer na palavra. Isso não é a igreja do Senhor. Isso é a minha igreja, é a minha igreja do Luiz. Não é a igreja do Senhor. Procure na Bíblia a igreja do Senhor. Quer que eu te dou um caminho para você estudar? Estuda sobre Betânia. Betânia. Pega todas as referências de Betânia na Bíblia. Ali está um modelo de assembleia, o lugar onde o Senhor está. Pegue todos os textos que falam da igreja no Novo Testamento, de maneira explícita, e você vai ver o que é a igreja do Senhor. Quer uma forma mais objetiva? Então tudo bem, estuda o livro de Atos. Aí você vai dizer assim, não, mas é a igreja de Atos. Qual o problema? Se a igreja nossa não for o espelho daquela igreja, então nós estamos indo para o inferno. Então nós servimos ao diabo, não é a Deus. Se o Espírito que está em nós não é o Espírito de Cristo. Que história é essa, irmãos? Eu estou dizendo isso para vocês porque pessoas já me confrontaram com isso. Não, irmão, peraí, você está enganado. Isso é a igreja de Atos. Bom, se nossa história não for um prolongamento da história de Atos,
Então nós não somos a igreja de Cristo. E o Espírito que está em nós não é o Espírito de Cristo. Não, irmãos, isso é radicalismo, que seja. Tem que ser, irmãos. Já chegou o tempo da gente ficar fazendo concessão e pregando evangelho barato. Isso é evangelho barato, irmãos. Isso é evangelho de pegar faixa, abrir o sinaleiro. Jesus salve, isso é evangelho barato. Vamos fazer teatro aqui para poder levar as pessoas a Cristo. Esse é evangelho barato. Jesus nunca, os apóstolos nunca, os pais da igreja nunca, em nenhum lugar da história da igreja, no seu caminho sério, fez isso. O evangelho que eles pregavam era o evangelho da verdade, o evangelho que tocava as pessoas. Mas a gente, irmãos, para viver isso, na periferia e na superficialidade, a gente prefere o evangelho barato. Homens que pregam evangelho barato não são usados por Deus. Homens que pregam evangelho barato estão preparando a igreja para servir o anticristo. Então, isso é sério, irmãos. Ou a gente vai andar por isso aqui, ou então, vou dizer uma coisa para vocês, a gente vai sempre ficar no mesmo lugar. Por que não tem avanços? Porque a palavra de Deus não segue em avanços. Sabe por quê? É porque nós não tem avanços. Certo? Essa é a grande verdade. A gente precisa tomar uma decisão, irmãos. Será que do ano passado para esse ano, nós avançamos? Houve avanços? Não, não houve. Onde é que está o problema? Será que está no trono de Deus? Será que está no Espírito de Deus? Será que está na palavra de Deus? Ou será que está em mim? Está em mim, que sou um homem fraco, que sou um homem negligente, que sou um homem espiritualista e religioso, não sou um homem verdadeiramente quebrantado, sério e sincero. Está aqui, ó, Luiz Fontes. Esse é o problema. O problema sou eu. Nós não temos o direito de tocar na igreja do Senhor e acusá-la. Ah, mas então não é a igreja do Senhor, é uma Jezabel disfarçada. Nós estamos gerando Jezabel e estamos chamando isso de igreja e oferecendo isso para o Senhor. Não está oferecendo. Em muitas localidades, irmãos, eu tenho até dito para os irmãos, não cante cânticos, não ofereça para o Senhor algo por meio de instrumentos humanos sujos. Faz a reunião sem culto, sem cânticos. Porque muitas vezes cantamos por liturgia e não por devoção, por amor. Fazemos só por fazer, só para manter o programa. Nós não temos que manter programa porque o nosso Deus é sério e é santo. Ele não recebe coisas profanas. Ele nem está no meio de um ambiente profano. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Se nós não estamos dispostos a viver isso, então vamos procurar outra coisa para fazer. E vamos deixar, irmãos, que o Senhor faça o que Ele quer, usando o que Ele quer. Ora, eu não vou me colocar numa condição, numa posição para macular o que o Senhor quer fazer. Se não está tendo avanços, nós precisamos achar a culpa em nós. A culpa é em nós. Nós temos responsabilidade, sim, irmãos. Seja de uma forma ou de outra, nós temos responsabilidade. Aqui está, ó. Você vê toda essa degradação. Quem era Sansão? Quem era Sansão? Um homem consagrado. Sabe, o nome dele tem um significado muito lindo. O nome de Sansão traz a ideia de uma luz que brilha. Aquele que brilha como o sol. Ele era uma luz. Ele foi colocado e levantado para um tempo de trevas. Ele foi levantado no tempo de apostasia. Ele era um homem qualquer, mas o Espírito Santo usava poderosamente. Mas sabe o que ele fez? Ele banalizou a unção. Ele banalizou a unção e passou a fazer concessão com a sua própria carne. Ele vilipendiou o sagrado. Então ele foi brincando com a sua unção, foi sendo negligente, foi sendo omisso. À medida que ele foi sendo negligente, omisso e carnal, mais o inimigo foi destruindo ele, até o ponto do inimigo vencê-lo totalmente, roubar-lhe a visão, a força e levá-lo ao opróbrio. Ele experimentou o sucesso na fraqueza. Eu vou colocar isso com muito cuidado, sucesso na fraqueza. Cuidado com essa palavra sucesso. Mas é o sucesso de Deus. Foi quando ele estava lá, naqueles dois pilares, cego, no opróbrio. Foi ali que o verdadeiro poder de Deus emanou da vida dele. Ele matou mais inimigos na sua fraqueza do que durante o tempo da sua força. Então nós temos que aprender muito com essas lições, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós queremos aqui, Senhor, entregar esse tempo da Tua Palavra, na
total direção do Teu Espírito. Senhor, começar aqui da minha vida, que esta palavra penetre profundamente, Senhor. Senhor, que eu possa, diante de Ti, reconhecer, Senhor, toda a minha negligência, fraqueza, omissão, o quanto eu não tenho contribuído de maneira eficaz com a edificação do Senhor, o quanto eu não tenho sido honesto na responsabilidade do ministério que o Senhor tem me confiado. Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que nós não sejamos como Ezequias, que nós venhamos abrir, Senhor, nossa vida interior para tanta corrupção, para tantas obras do inimigo, para tantos ataques do inimigo, que nos corrompe, que nos destrói, que rouba a nossa força e o nosso vigor espiritual, como fez com Sansão. Senhor, quantas consequências futuras sobrevirão ao povo de Deus por causa, Senhor, dos meus fracassos, das minhas omissões, dos meus pecados. Senhor, que nós tenhamos a coragem de olhar para Ti no Teu trono e pedir a Tua misericórdia. Pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a consertar a nossa vida, Senhor. Consertar o altar, como nós vimos ali no livro de Esdras, restaurar o altar, a nossa vida de consagração, de verdadeira consagração, Senhor. Nos ajude, amado Pai. Ajude cada um de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.